Olá pessoal, hoje eu vou explicar balanceamento de equações químicas pelo método da tentativa. Uma equação química, para estar balanceada, é necessário que a quantidade de cada átomo no primeiro membro, reagentes, à esquerda da seta, seja igual a esta quantidade no segundo membro, produto da reação. Neste tópico, o nosso objetivo é balancear as equações. Então aqui as equações não vêm balanceadas. E para fazermos esse balanceamento, nós não podemos alterar os índices dos átomos. Nós só podemos alterar o número de mols da substância, o coeficiente diante da matemática. Então, ocorre o seguinte: o número de mols da substância vai multiplicar o índice de cada elemento. Por exemplo, se eu tenho aqui esse número de mols, que é 3, a água vai ficar 3 vezes 2, que dá 6 átomos de hidrogênio, e 3 vezes 1, que vai dar 3 átomos de oxigênio. Quando o mesmo elemento aparece duas vezes no mesmo membro, nós devemos somá-los. Vocês verão como é feito nos exercícios. Quando aparece parêntese, o índice desse parêntese, ele vai multiplicar o índice de cada átomo dentro desse parêntese, como vocês podem ver aqui através desse exemplo. Então aqui esse 2, ele vai multiplicar o índice do hidrogênio. Quando não aparece o índice, sabemos que é 1, então 2 vezes 1 são 2 átomos de hidrogênio, e 2 vezes 1 também, 2 átomos de oxigênio. Então aqui nós temos o hidróxido de cálcio. Então vejamos esse exercício. Faça o balanceamento das equações pelo método de tentativa. Ocorre o seguinte: eu gosto de explicar de uma forma diferente da maioria dos demais professores. Vocês sabem que o índice determina quantas vezes o átomo da esquerda apareceu. Então, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar quantas vezes apareceu cada átomo. Então, o nitrogênio apareceu 2 vezes, o oxigênio apareceu 4 vezes. Do lado direito da seta, quando não tem índice, é 1. Então, o nitrogênio apareceu uma vez e o oxigênio apareceu 2 vezes. Então, como vocês podem ver, a equação não está balanceada. Para que ela esteja balanceada, é necessário que a quantidade de cada elemento no primeiro membro tem que ser igual àquela quantidade no segundo membro. Com um detalhe: eu não posso alterar os índices dos átomos, como foi escrito anteriormente. Eu só posso alterar o número de mols da substância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar novamente esta equação química. E agora, vou repetir esses elementos. Então, NO. Veja, vamos partir pelo seguinte princípio. Eu tenho aqui 2 nitrogênios. Então eu tenho que fazer com que apareça 2 nitrogênios no segundo membro, no produto da reação. Então, eu não posso colocar um 2 aqui para resolver o meu problema. Mas eu posso colocar um 2 aqui, no número de mols. Lembrando que esse número de mols, ele vai multiplicar o índice de cada átomo que tem na molécula. Então aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 nitrogênio. 2 vezes 2, 4 oxigênio. De cá já tem 2 nitrogênio e 4 oxigênio. Então agora a minha equação ficou balanceada. Então eu vou seguir esse raciocínio, que eu acho uma forma mais simples de entender o exercício. Próximo. Olha, então vejamos isso aqui. Eu tenho um átomo de cobre,
2 átomos de oxigênio. De cá, um átomo de cobre e um átomo de oxigênio. Copiando novamente a equação. Então, vou repetir os elementos. Outro detalhe que você deve tomar cuidado, porque cada linha é um elemento. Então, se eu coloquei cobre daqui, eu não posso colocar oxigênio do lado direito. Então, é a linha do cobre, a linha do oxigênio, a linha do hidrogênio, assim por diante. Então, vai ficar cobre, oxigênio, cobre, oxigênio. Muitas vezes, a gente tenta um número e que não dá certo. Aí a gente tem que apagar e colocar outro número. Como o próprio título diz, pelo método de tentativa. Então, vejamos o seguinte. A quantidade de átomos de cobre do primeiro e segundo membro são iguais. Porém, a quantidade de oxigênio não são iguais. Então, o meu objetivo é fazer com que fique igual a quantidade de oxigênio no segundo membro. Então, o que eu faço? Vou colocar o número 2. Porque aqui, eu vou multiplicar pelo índice. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Bom, aqui eu já tenho 2 oxigênio. Porém, o número de cobre é apenas 1. O que eu devo fazer? Eu não posso colocar 2 aqui. Mas aqui eu posso. Por quê? Porque 12 vezes 1, 2. Agora ficou equilibrado. 2, 2, 2, 2. Por exemplo, pelo fato de ser 2 aqui, nesse elemento, não quer dizer que esse segundo elemento tem que ser 2, não. Pode ser 2 aqui, 4 aqui, 8, qualquer número. Porém, do lado esquerdo e direito tem que ser iguais. Essa letra C. Então, crômio, 1, oxigênio, 2. De cá, crômio, 2, oxigênio, 3. Repetir a equação. Então, aqui, repete novamente os elementos. Em termos de organização, do lado direito da seta, você põe cada elemento debaixo de cada elemento. Bom, agora ocorre o seguinte. A princípio, eu tenho aqui 2 oxigênio e de cá 3. Quando isso acontece, uma forma simples de balancear é o seguinte. Eu pego o índice desse oxigênio e coloco como coeficiente do oxigênio do outro lado. Pego esse índice desse oxigênio e coloco como coeficiente, como número de mols da molécula lá do segundo membro, o produto. Então, quando eu faço isso, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. De cá, 3 vezes 2, 6. Como eu tenho 4 crômio aqui, eu tenho que ter 4 crômio de cá. Para isso, como eu já disse antes, eu não posso colocar um 4 aqui, mas aqui eu posso e devo. Então, fazendo isso, a minha equação está balanceada. Observa que o número de átomos de cada lado são iguais. Esse exercício. 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 oxigênio. De cá, 1 carbono, hidrogênio 2, oxigênio. Olha, nesse caso, é diferente dos anteriores. Observa que o oxigênio apareceu 2 vezes no produto da reação. Então, nós devemos somá-los. 2 mais 1, 3. Então, repetindo a equação. Agora repete os elementos. Vocês observam aqui, para esse detalhe, que o oxigênio aqui apareceu primeiro. Porém, eu coloquei o hidrogênio primeiro,
Por quê? Para o lado esquerdo eu já havia colocado hidrogênio. Como eu já disse anteriormente, é a linha do hidrogênio, a linha do oxigênio, a linha do carbono. Agora, observa o seguinte, eu tenho 2 carbonos aqui. No entanto, aqui eu só tenho 1. Então, qual é o caminho? Coloca 2 aqui. Quando eu faço isso, 2 vezes 1 dá 2. Ocorre que aqui eu tenho 4 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2. Então eu tenho que fazer com que apareça 4 hidrogênios de cá. Para isso, vou colocar o coeficiente 2, né? Número de mols 2. Fazendo isso, 2 vezes 2 dá 4. Agora, o que ocorre com relação ao oxigênio? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Aqui eu só tenho 2 oxigênio. Para que fique balanceado e que dê 6, o que eu faço? Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 6? Então dá 3. Então, feito isso, carbono 2, hidrogênio 4, oxigênio 6, carbono 2, né, hidrogênio 4 e oxigênio 6. Mais uma vez, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 4 mais 2, 6. Está balanceada a nossa equação. O que ocorre muitas vezes em exercício de vestibular, Enem, etc. Eles dão uma questão semelhante a essa e diz o seguinte, fazendo o acerto dos coeficientes da equação dada ou fazendo o balanceamento da equação dada, encontramos respectivamente. Aí, como que eles fazem? Eles colocam aqui, vamos supor que lá na alternativa A seja 1, 3, 2, 2, certo? Ou às vezes eles colocam, isso aqui não quer dizer divisão, porém eles podem colocar também assim, certo? Então, na ordem, respectivamente, quer dizer, nesta ordem, o primeiro número se refere à primeira substância, o segundo número se refere à segunda substância, o terceiro número se refere aqui e o quarto número aqui. Então, isso é muito comum, questões objetivas aparecer desta forma. Vejamos esse exercício. Ferro 1, hidrogênio 2, enxofre 1, oxigênio 4. De cá, ferro 2. Olha, aqui o hidrogênio vale 2. Agora o enxofre e o oxigênio. Olha, como eu já disse antes, esse índice do parêntese, ele vai multiplicar o índice de cada átomo que está dentro do parêntese. Então, nesse caso, fica o quê? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Veja, então agora eu vou repetir a equação. Olha, vamos partir do seguinte raciocínio. Aqui eu tenho a quantidade de hidrogênio são iguais, a de ferro é diferente, a de oxigênio é diferente e de enxofre é diferente. Veja, eu tenho aqui apenas 1 enxofre. Aqui eu tenho 3. Então, o meu objetivo é fazer com que apareça 3 enxofre de cá. Veja, quando eu faço isso, vou multiplicar aqui.
3 vezes 2, né, vai dar 6 hidrogênios. 3 vezes 1, 3 enxofre. 3 vezes 4, 12 oxigênio. E a princípio o ferro continua sendo 1. Agora, veja o seguinte, de cá o ferro são 2. Então, a princípio, eu vou colocar um 2 aqui. Vamos ver se vai ser possível, né, se vai permanecer desta forma. Pode ser que seja alterado. Então, de cá, 2. Olha, o enxofre aqui, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 4 dá 12 oxigênio. Bom, então, como vocês observam, aqui está ok, está batendo. Porém, aqui eu tenho apenas 2 hidrogênios. Eu tenho que fazer com que apareça 6 hidrogênios de cá. Para isso, basta eu colocar um 3 aqui. Por quê? 3 vezes 2 dá 6. Então, como vocês podem ver, tudo ficou balanceado. Então, é simples, né? Tem que ter um pouco de atenção e raciocínio. Até a próxima.